Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos estudar mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Para dar início à aula, vamos introduzi-la a partir de uma situação-problema. Sabrina está doente e a mãe dela a levou ao médico. Ele receitou a Sabrina um comprimido que deve ser tomado de 6 em 6 horas. E uma colher de xarope para ser tomada de 4 em 4 horas. A mãe dela deu o comprimido e o xarope a 0 hora, meia-noite. Qual é o primeiro horário em que Sabrina voltará a tomar o comprimido e o xarope ao mesmo tempo? Uma maneira para resolver essa situação é escrever todos os horários em que a medicação será tomada e identificar os horários comuns. Como assim? Vamos listar todos os horários possíveis para Sabrina tomar o comprimido. Estes horários são 0 hora, meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, isto é, 12 horas, 6 da tarde, isto é, 18 horas, e meia-noite, isto é, 24 horas. Agora, vamos listar os horários em que Sabrina deverá tomar o xarope. Estes horários são 0 hora, isto é, meia-noite, 4 da manhã, 8 da manhã, meio-dia, isto é, às 12 horas, às 4 da tarde, isto é, 16 horas, às 8 da noite, ou seja, 20 horas, e meia-noite, 24 horas. O que nós queremos descobrir aqui, na verdade, são os horários em que esses medicamentos serão tomados ao mesmo tempo, ou seja, os horários em que coincidem os dois remédios. Percebam que os horários em que os medicamentos podem ser tomados juntos são às 0 hora, às 12 horas do dia e às 24 horas. Logo, as doses desses remédios coincidem às 0 hora, 12 horas do dia e às 24 horas. Ok? Uma coisa muito importante para vocês notarem é que ao listarmos os horários para Sabrina tomar o comprimido, na verdade estamos listando uma sequência de múltiplos de 6. Neste caso, até 24. Por que múltiplos de 6? Porque a dose de comprimido ela é tomada a cada 6 horas. Entendido? Por outro lado, quando listamos os horários em que Sabrina deveria tomar o xarope, escrevemos uma sequência de múltiplos de 4. Neste caso, até o número 24. Vejam que, segundo esse raciocínio, os horários em que os remédios coincidem são, na verdade, múltiplos comuns entre 6 e 4. 0, 12 e 24 são múltiplos comuns entre 6 e 4. De volta ao problema, queremos descobrir qual é o primeiro horário em que Sabrina voltará a tomar o comprimido e o xarope ao mesmo tempo. Ou seja, ao mesmo tempo queremos saber um múltiplo comum. E não basta ser múltiplo comum, tem que ser o menor múltiplo comum. Por quê? Porque queremos saber o primeiro horário, após a 0 hora. Tudo bem? Então, Sabrina tomou o medicamento a 0 hora. Então, a gente risca a 0 hora. Qual será o primeiro horário após a 0 hora que Sabrina
vai tomar o medicamento. Ora, agora ficou fácil de ver que Sabrina voltará a tomar o comprimido e xarope às 12 horas do dia. Este raciocínio é muito importante para a gente entender o conceito de mínimo múltiplo comum. Compreendido isto, existem outras formas de determiná-lo. Neste caso, queríamos encontrar o MMC entre 4 e 6, que é 12. Veremos adiante como determinar o MMC entre números naturais. Vamos então definir o conceito de mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, MMC, de dois ou mais números naturais é o menor número diferente de zero que é múltiplo comum desses números. No caso anterior, nós listamos os múltiplos de 6 que representavam o horário do comprimido. Listamos também os múltiplos de 4 que representavam o horário para tomar o xarope. Em seguida, nós marcamos os múltiplos comuns entre 6 e 4. Naquela situação, esses múltiplos eram 0, 12 e 24. Vejam que, como o MMC é um número diferente de 0, o menor múltiplo comum entre eles foi 12. Ok? Vamos agora estudar um processo prático para determinar o MMC. Iniciamos, mais uma vez, a partir de uma situação problema. Temos o seguinte: Pedro e Paulo são representantes comerciais de uma empresa. Pedro visita os clientes de 20 em 20 dias e Paulo de 15 em 15 dias. Em certo dia, ambos saíram juntos para as visitas. Depois de quantos dias eles voltarão a sair juntos novamente? Percebem que existe uma estrutura nesse problema que é muito parecida com o problema anterior? Neste caso, vamos determinar o MMC entre 15 e 20. E também é muito legal fazer isso, pessoal. Primeiro, o que é que nós fazemos? Vamos listar os múltiplos de cada um desses números. Os múltiplos de 15 são 0, porque 15 vezes 0 dá 0. 15, porque 15 vezes 1 dá 15. 30, porque 15 vezes 2 dá 30. E assim por diante, numa tabuada infinita do número 15. 45, 60, 75, 80, 90 e assim por diante. A sequência dos múltiplos, vamos lembrar, ao contrário da sequência dos divisores, a sequência de múltiplas é uma sequência infinita, ok? Então ela nunca acaba. Vamos listar também os múltiplos de 20. 20 vezes 0 é 0, 20 vezes 1 é 20, 20 vezes 2, 40, 20 vezes 3, 60 e assim por diante, como se a tabuada fosse infinita. 80, 100 e tralalá. Então, acabamos de listar os múltiplos dos números. Vamos agora marcar o que eles possuem em comum, ou seja, o que se apresenta de comum entre esses múltiplos. Vamos lá, temos o 0, o 60 e existem mais, pessoal. Só que não podemos enxergar porque fechamos o conjunto aqui.
Mas lembre-se que essa sequência de múltiplos ela é infinita. Então, com certeza, vão aparecer mais múltiplos comuns se nós continuássemos a escrever. Ok? Agora, vamos fazer o quê? Marcar o menor deles. Para isso, você seria tentado a dizer que o zero seria o menor múltiplo comum. Mas vamos lembrar que a definição de mínimo múltiplo comum diz que o MMC de dois ou mais números naturais é o menor número diferente de zero que é múltiplo comum desses números. Então a gente exclui o zero, ok? Sobrando, neste caso, o 60 como menor múltiplo comum. Dessa forma, o MMC entre 15 e 20 é 60. Aí você pode me perguntar, professor, mas eu aprendi a calcular o MMC de outra forma. É isso mesmo, existe uma maneira baseada no processo de decomposição em fatores primos, pela qual é possível calcular o MMC. Então vamos ver dessa outra maneira. Para calcular o MMC entre 15 e 20 pelo processo de decomposição em fatores primos, é preciso fazer uma decomposição simultânea, isto é, decompor os números ao mesmo tempo. Vejamos. Utilizamos um menor número primo que divide ao menos um destes valores, neste caso 2. 15 por 2 não dá, repetimos. 20 por 2 dá 10. Percebam que o 10 ainda dá para dividir por 2, então a gente continua utilizando. 15 repete, 10 por 2 dá 5. 15 e 5 não são mais divisíveis por 2, ou seja, 2 não é divisor deles. Então vamos procurar um outro número primo. Professor, o 5. Beleza, pode ser o 5. Mas, se você quiser deixar organizadinho, vamos imaginar se o 3. Será que o 3 não divide 15? Divide sim, é claro. 15 por 3, o resultado vai ser 5. 5 não dá para dividir por 3, repetimos. Como o 5 é um número primo, o único número que o divide vai ser ele mesmo. Então, chegamos numa situação em que os quocientes finais de decomposição são iguais a 1. É aí que paramos. O que seria o MMC? O MMC é simplesmente você multiplicar todos os fatores que aparecem na decomposição. Como assim? Vamos fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Isso vai dar 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5, 60. Vejam que encontramos o mesmo resultado que pelo método anterior. Ok? Pessoal, essa decomposição em fatores primos, mesmo que vocês tenham achado a princípio um pouquinho mais complicado, mas ela é essencial quando você vai tirar o MMC entre números grandes. Por quê? Porque pelo método anterior, precisaríamos listar vários e vários múltiplos. E isso iria ser um trabalho muito cansativo e muitas vezes perigoso e arriscado. Para finalizarmos, vamos resolver o seguinte exercício. No caderno, determine o MMC pelo processo prático. O processo prático a que me refiro é o que você precisa listar os múltiplos, marcar o que eles possuem em comum e escolher o menor múltiplo que seja diferente de zero. Vamos fazer isso. Queremos determinar no item A o MMC entre 9 e 30. Pelo processo prático, temos que listar múltiplos desses dois números. Vamos listar então os múltiplos de 9. 0, 9, 18, 27. Como é que você sabe, professor? Ora, só é somando 9. De 9 em 9.
36, 45, 54, 63, 72. Por enquanto vamos parar por aqui. Vamos listando agora os múltiplos de 30. 0, 30, 60, 90, 120, 150 e assim por diante. Vejam que listamos uma sequência de múltiplos de 9 e de múltiplos de 30. Mas e se agora precisamos marcar o que eles possuem em comum? Vamos ver. Possui apenas o 0, certo? Dentre os números que escrevemos como múltiplos de 9, não existe nenhum, além do 0, que é múltiplo comum de 30. O que foi que houve? O que houve é que não listamos múltiplos o suficiente até que aparecesse um outro. Vamos continuar somando 9 aqui. 72 mais 9 dá 81, que dá 90, mais 9, 90 mais 9, 99, e assim por diante. Vejam que agora apareceu um outro múltiplo comum entre 9 e 30 que seja diferente de 0. E é isso que procuramos, porque o MMC não pode ser 0. Não pode ser 0. Então, a partir desse processo prático, o MMC entre 9 e 30 é 90, pois ele é o menor múltiplo comum entre 9 e 30, que é diferente de 0. Logo, MMC entre 9 e 30 é 90. No item B, queremos determinar o MMC entre 4, 25 e 100. Seguindo este processo, temos que listar os múltiplos de 4, 25 e 100. Vamos lá. Múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12. Vamos continuar um pouquinho aqui. Vamos parar no 40. Aí vai seguir 44, 48. Aí podemos colocar reticências e uma vírgula para indicar que existem números múltiplos de 4 nesse meio. E continuar. 80 é um múltiplo de 4. 84, 88. E assim por diante. Teremos 100, 104. Entendido? Vamos listar agora os múltiplos de 25. 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150 e assim por diante. E também os múltiplos de 100. Veja que aqui vai dar 0, 100, 200, 300, 400 e assim vai, de 100 em 100. Listamos os múltiplos, alguns deles pelo menos, de 4, 25 e 100. Vamos ver se já é possível encontrar o MMC entre eles. Vamos marcar os múltiplos que estão em comum. O 0, tem mais algum? Mais algum? Mais algum? Mais algum? Mais algum? Ora, o 100. Nessa lista temos o 100. Existem mais múltiplos comuns após o 100, ok? Por exemplo, o número 400, ele é um múltiplo comum entre 4, 25 e 100. 200 também é. Só que nós queremos o menor múltiplo comum. E esse menor múltiplo comum vai ser o 100. Por isso que nós marcamos aqui. Logo, o MMC entre 4, 25 e 100 é 100. Pessoal, esse processo prático ele é muito legal para você entender o conceito de mínimo múltiplo comum. Mas ele não é tão interessante devido a esse trabalho arriscado de você procurar um múltiplo comum entre
uma diversidade de números. Porque aqui você poderia, por exemplo, se deparar com a seguinte situação. Determine o MMC entre 4, 25, 100, 300 e 500. Você iria ficar listando um a um? Claro que não. Quando esse cálculo não é feito mentalmente, o melhor processo para se fazer isso é a decomposição simultânea em fatores primos. Para finalizar, vamos resolver mais um exercício sobre MMC. Agora vamos utilizar o processo de decomposição simultânea em fatores primos para resolver a questão. Vejam que temos exatamente a mesma situação anterior, mas agora utilizaremos outro método. No item A, temos, mais uma vez, 9 e 30 para tirarmos o MMC. Segundo este método, nós devemos listar os números, traçar uma barrinha vertical. Essa barrinha vertical ela indica, na verdade, que será feita a divisão. Então escolhemos um número primo, que seja divisor de ao menos um destes valores, o 2. 2 não é divisor de 9, então a gente repete o 9. 2 é divisor de 30, porque 30 por 2 dá 15 sem deixar resto. 2 não é divisor de 9 nem de 15, então a gente vai para o próximo número primo, o 3. 9 por 3 dá 3, 15 por 3 dá 5. Vejam que o 3 ainda é divisor de algum destes números aqui, ó. 3 por 3 vai dar 1. 5 por 3 não dá, então repetimos. Como 5 é primo, o único número que divide ele é o próprio 5. Por isso, finalizamos agora o processo de decomposição simultânea, ok? Pois os quocientes finais são 1. Acabamos? Claro que não. Agora vamos calcular o mais importante, que é o MMC. O MMC é simplesmente o produto de todos os fatores que aparecem. Neste caso, vamos fazer 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Esse resultado vai dar 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, vezes 5, 90. Como era de se esperar, né? Afinal, foi este o resultado que deu no exercício anterior, que é exatamente o mesmo, se tratando da mesma questão, resolvida com métodos diferentes. No item B, queremos determinar o MMC entre 4, 25 e 100. Faremos da mesma forma. Traçamos uma reta vertical que vai indicar que devem ser feitas divisões sucessivas e vamos começar. 4 por 2 dá 2, 25 não dá, repete. 100 por 2 dá 50, né? Não sobra resto, então podemos dividir. Vejam que o 2 continua sendo divisor aqui. 2 é divisor de 2, o resultado é 1. 25 por 2 não dá, repete. 50 por 2, 25. Vamos para o próximo número primo. Será que o 3 é divisor de 25? Não. Então temos o 5. 25 por 5 dá 5. 25 por 5 dá 5. Como o 5 é primo, o único número que divide ele é o próprio 5. Aqui finalizamos o processo, pois todos os quocientes são iguais a 1. Lembrando que o MMC nada mais é do que o produto entre os valores que aparecem na decomposição. Logo, MMC entre 4, 25 e 100 é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, exatamente 100. Calculamos a mesma questão utilizando um método diferente e bem mais prático quando você compreende ele. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Lembrando mais uma vez que matemática se aprende com prática, né? Então continuem estudando aí. Em caso de dúvidas, deixem aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para dar aquela força. E um grande abraço.